Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem complexo. Vamos falar sobre o desafio de diagnosticar a mente humana. Um campo onde aquela certeza que a gente busca, sabe, é um luxo que raramente se encontra. E a gente já começa com a pergunta que, na verdade, guia toda a nossa análise. Será que é mesmo possível diagnosticar a mente? É que, diferente de outras áreas da medicina, a psiquiatria lida com um enigma único. O objeto de estudo dela é a nossa própria subjetividade. Para a gente ter uma ideia, vamos pensar na diferença brutal que existe entre um osso quebrado e a depressão. Uma fratura? Bom, você vai lá, faz um raio-x e tá ali, na imagem. É um fato objetivo. Agora, e a depressão? Ela é uma experiência interna, completamente invisível. Não tem um exame de sangue para a tristeza, não tem um teste para a angústia. Percebe? São territórios muito, mas muito diferentes. Então, vamos começar por aí, explorando o porquê o diagnóstico psiquiátrico é esse quebra-cabeça tão particular, um verdadeiro enigma. É que a mente não é um órgão estático, sabe, que dá para colocar numa lâmina e analisar no laboratório. Pelo contrário, ela é super dinâmica, ela reage ao mundo, às nossas memórias, às emoções, ela está o tempo todo em movimento. Isso já nos dá uma pista sobre as verdadeiras ferramentas do psiquiatra. A principal fonte de informação não vem de uma máquina, mas sim da narrativa do paciente. É a história de vida, os gestos, o tom de voz. É um trabalho, assim, muito delicado de interpretação. O que nos leva para uma outra camada de complexidade. Muitas vezes, as evidências mais cruciais do sofrimento, elas simplesmente não aparecem na hora da consulta. Vamos imaginar a semana de uma pessoa. Ela pode passar a maior parte do tempo se sentindo bem, estável, mas a crise de verdade, o momento de maior desespero, acontece numa madrugada de quarta-feira, sozinha. Na sexta-feira, lá no consultório, o que sobrou foi só a memória daquela crise. Pois é, os gatilhos, as crises mais intensas, geralmente acontecem no meio da vida cotidiana. Lá no trabalho, numa briga em casa, na solidão da noite. Eles não marcam hora para aparecer, não esperam a consulta agendada. E aqui está o coração da questão. O clínico trabalha com um relato em segunda mão dos momentos mais importantes. Ele ouve a história, mas ele não estava lá para ver o cenário, sentir a pressão, o contexto onde tudo aquilo aconteceu. E a partir daqui, vamos dar uma olhada em como as próprias ferramentas de diagnóstico carregam seus próprios riscos. Basicamente dois: o de reduzir e o de padronizar experiências que são por natureza únicas. O primeiro grande risco é o que a gente chama de reducionismo biológico. É aquela tendência de querer explicar toda a complexidade de uma vida, de uma história inteira, como se fosse apenas um desequilíbrio químico no cérebro. Só que um ser humano é muito, mas muito mais do que a sua química cerebral. Nós somos seres culturais, sociais, moldados pela nossa história, pelo contexto político, econômico. Reduzir tudo isso à biologia é perder de vista a pessoa que existe por trás do sintoma. E o segundo risco é o da padronização. Manuais de diagnóstico, claro, são super importantes para a ciência, mas eles trabalham com categorias, com caixinhas. E o desafio é que a experiência humana, que é toda bagunçada, contraditória, ela nem sempre cabe nessas caixinhas. Sabem aquelas perguntas como: quantas vezes você sentiu isso nos últimos 6 meses? Elas buscam uma objetividade que a memória humana simplesmente não tem. A nossa memória é seletiva, ela interpreta. Uma narrativa super rica pode acabar se perdendo quando é forçada a caber no formulário. Agora, vamos mudar o foco e olhar para as consequências práticas disso tudo na vida das pessoas. Para aqueles efeitos que, muitas vezes, ninguém vê. A bula de um remédio lista lá os efeitos colaterais conhecidos, tipo náusea, dor de cabeça. Mas e os impactos mais sutis? Aqueles na experiência de vida, no jeito como a pessoa se sente no mundo. Por exemplo, uma pessoa pode sentir um cansaço absurdo quando o efeito de um estimulante passa. Ou então pode desenvolver uma ansiedade para tentar manter aquele ritmo acelerado que a medicação dá. São sentimentos reais que impactam a vida, mas que raramente entram numa estatística. E por que será que esses efeitos ficam invisíveis? Muitas vezes, o problema é do sistema. A rotina clínica é sobrecarregada, corrida. A verdade é que às vezes simplesmente não há tempo para acompanhar a totalidade da vida de cada paciente, com todos os seus detalhes. Então, como a gente começa a resolver esse quebra-cabeça? Talvez a resposta não esteja numa solução única, mágica, mas sim em adotar uma perspectiva diferente, mais ampla. A solução provavelmente não virá de um teste de laboratório mais preciso, e sim de uma mudança de mentalidade. Se a gente entende que o sofrimento tem múltiplas dimensões, o cuidado também precisa ser multidimensional para ter alguma chance de funcionar.
E isso exige um diálogo, sabe? Uma conversa entre diferentes áreas. A filosofia ajuda a pensar nas questões de sentido da vida. A sociologia mostra como a desigualdade, a pressão social também geram sofrimento. E a psicologia, claro, aprofunda o entendimento do nosso mundo interior. E tudo isso nos leva para a nossa conclusão. Depois dessa jornada toda, fica meio claro que o objetivo final talvez não seja aquele que a gente pensava no começo. O verdadeiro desafio é conseguir ir além do rótulo, da categoria, é buscar a compreensão da experiência única daquela pessoa que está ali, na nossa frente. E aqui, eu acho que a gente chega na ideia mais importante de todas. Compreender a mente humana nunca vai ser um ponto final, uma linha de chegada. É um processo contínuo, que exige humildade, abertura e a coragem de admitir que, talvez, a gente nunca vá ter todas as respostas. E tudo bem,